Essa mensagem, colocaram o título ali, né? Adão e Cristo, 2 homens e 2 destinos. Em alguma porção aqui fala assim que não há meio termo. Ou você está em Adão ou você está em Cristo. Por isso os destinos são diferentes. Isto é inevitável. Aí não tem como ser mineiro nisso aí. Ou você está em Cristo ou você está em Adão. Então, ó Senhor. Não. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, nasça em nosso coração. Portanto, hoje, nesses últimos tempos e há muito, nós temos ouvido a palavra profética falada à igreja, às igrejas, e nos últimos tempos ela tem sido particularmente apreciada por todos nós, porque ela tem efetivamente nos ajudado. E essa palavra profética, ela tem sido confirmada em nós e tem nos levado a atendê-la. Todos nós, eu creio que todos nós, quando ouvimos a palavra profética, ela é confirmada em nós, e todos nós sentimos um desejo de atendê-la, atender aquilo que ela fala a todos nós. E essa palavra profética, quando falada da igreja, ela é como uma candeia que brilha nesse mundo cósmico tenebroso que nos está ao nosso derredor. E ela brilha até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Então ela clareia, vai nos iluminando, e em algum momento aquele lugar tenebroso se dissipa e a luz vem totalmente nos brilhar em nós, e essa luz, essa alva, o alvorecer, então nasce em nosso coração. A palavra profética tem tal poder extraordinário de operar em nós, de tal forma que dissipa todas as trevas, e como a candeia, ilumina todo o nosso viver, e em algum momento vai brilhar nos nossos corações. Todos nós aqui temos ouvido a palavra profética, todos nós temos estado na presença do Senhor, e essa palavra tem sido de muita ajuda para nós, e eu creio que cada um daqueles que estamos aqui, devemos dar atenção à palavra, não só a mensagem de hoje, mas todos os dias dar atenção à palavra, para que essa realidade venha a ser trazida para dentro do nosso coração. Faz uma diferença enorme isso aí. Abraão, ele ainda estava em Ur, e ele começou a ouvir o chamamento de Deus. Ele saiu de Ur da Caldeia, lá na Suméria, e caminhou em direção à terra da promessa. Ali ele teve a sua descendência, Abraão, Jacó e quem mais? Abraão, Isaac e Jacó. Eles, nessa sequência, eles foram desfrutando e ouviam só falar de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Todo o viver deles, todo o conhecimento que eles tinham da pessoa de Deus era com Deus, com El Shaddai, Todo-Poderoso, aquele que nos supre em tudo. Era tudo que Abraão, Isaac e Jacó, todo o conceito de Deus que eles tinham até aquele momento
é desse aí. Nem mesmo tinha ouvido falar no que é o conceito de Deus, é diferente de esse El Shaddai. Quando Moisés, então anos depois, muitos anos depois, saiu do Egito, conduzindo o povo de Israel, sempre, hoje de manhã falamos desse assunto, sempre a nuvem conduzindo todo o povo na expressão e no encaminhamento de Moisés. E Moisés um dia, ainda lá no deserto, ele começou a ver o Senhor brilhando e eu tenho que conhecer melhor esse Deus. Meus antepassados só ouviam falar de El Shaddai, ele nos supre e tal, e os antepassados de Moisés ouviam tudo e viviam, ansiavam isso. Mas Moisés quis conhecer um pouco melhor a Deus. Você não quer conhecer também melhor a Deus? Pois é. Ele teve esse sentimento. Eu quero conhecer melhor a Deus. Subiu um monte lá, travou um diálogo com Deus. Como é o teu nome? Pensa bem. Por enquanto, aquele conceito dos 3 antecessores era só aquele que supre. Pronto, El Shaddai, o que supre, todo-poderoso, mas nem mesmo assim, isso era consequência da pessoa de Deus, mas o nome de Deus eles ainda não apreciavam. O nome da sua mãe, você não aprecia? Primeiro, geralmente, quando o bebezinho está aprendendo a falar, a primeira coisa que fala é mamãe. Mamãe. Depois passa a falar papai. No começo da vida já está pronunciando o nome da mamãe. Esses antepassados de Moisés ainda não podiam experimentar isso. Mas Moisés foi ali e teve a comunhão com Deus e perguntou: qual é seu nome? Pensa bem. Era algo, vamos dizer assim, era um atrevimento por parte de Moisés, mas ele queria saber, ele queria avançar naquilo, vendo a pessoa de Deus ali. Ele falou: eu sou. Pronto. Depois um diálogo a mais. Vamos ver o que ele falou. Eu acho muito interessante Moisés falando isso aí, porque eu não sei se eu nem teria coragem de perguntar como é que era o nome de Deus, mas ele teve. E Êxodo 3, 13 e 14 diz assim, ó: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. Então aqueles 3 lá, Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que direi? Eu também, até aquele momento, ele não sabia. E era Moisés. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim lhe dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Esse é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Esse é o nome de Deus eternamente, porque Deus, Ele pertence à eternidade, quer no passado, no presente, no futuro. Ele é Deus, Ele é o eu sou eternamente. Só isso aí, nossa, é tremendo. Quando eu vi aquela palavra, Paulo, quando chegou lá, falando com os atenienses, não, com os coríntios, e aí, tá, e quem é esse aqui? Esse é o Deus, o que mesmo? Desconhecido, e que tudo era finito, e se você batesse assim no pé dele, desmoronava. Mas esse aqui é o eu sou, de eternidade em eternidade. Tremendo isso aí, muito tremendo. Isso, irmãos, é algo extraordinário. Ó, Senhor Jesus.
Lá atrás, ainda o nome de Deus é Javé. Então, em hebraico não tem, só tem consoantes, não tem vogais, por isso é Javé, Y, o que mesmo? Y, H, WH, e ficava nessa coisa, mas Moisés ouviu do próprio Deus: eu sou o que sou, Senhor Jesus. E Moisés saiu de lá, falou com o povo, e quando o Senhor veio, o Senhor Jesus veio, ele se apresentou como tal, o Filho do Deus vivo, todos aqueles versículos já conhecemos. Ele teve um sentimento, falando em Mateus capítulo 20, 1 e 2, ele fala algo que começa a atrair nosso coração. Naquele momento lá na montanha, atraiu o coração de Moisés de uma forma contundente o nome de Deus. Mas o povo de Israel continuou errante pelo deserto, ele seguia a nuvem, mas tinha muitos queixas, muitos questionamentos, mas muita coisa Deus fez através deles. Mas, quanto a nós, o Senhor deseja que agora, com a vinda dele, nós sejamos pessoas que não só invocam o nome do Senhor e vivem na presença dele, mas que em algum momento da nossa vida nós precisamos atentar para o que Deus fala para nós. Como que aquele Deus que aparece daquela forma lá na montanha, no Monte Sinai, Deus está apresentando para nós a cada dia e propondo para nós: olha, vem me servir, venha me seguir. O Senhor Jesus foi o primeiro que chamou. Ele chamou cada um dos 12 discípulos, às vezes de 2 ou de cada um. Venha. O cara estava lá todo ocupado. O que o Senhor fazia? Um estava lá consertando redes, venha. Outro estava lá cobrando impostos, venha. Essa era a maneira do Senhor trabalhar. Cada um de nós que estamos aqui, que cremos no Senhor, um dia o Senhor te chamou também. Chamou, como que cada um daqueles discípulos que o Senhor chamava, o Senhor chamou a vocês e chamou a mim. E daí o Senhor, eu vou abrir aqui em Mateus 20, capítulo 20, versículo 1 e 2. Mateus 20, versículo 1 e 2. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Isso é a maneira do Senhor falar de uma forma romântica para cada um de nós, né? Utilizando parábolas. Olha, eu quero falar para você. Eu sou como dono de casa e quero assalariar você. Aí, a seguir fala assim: e tendo ajustado com os trabalhadores de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então, naquele momento, Jesus, na pessoa do dono dessa casa e que tinha uma vinha, ele saía de madrugada. Olha, o dono saía de madrugada. Hoje, as pessoas que se acham importantes, eles mandam o gerente lá, faz lá o serviço e eu chego depois. Mas o dono levantou de madrugada, estava à frente. Diferente. Aqueles que queremos seguir o Senhor, nós devemos ser tais como Ele, de madrugada, cedo, vamos para a vinha. Claro que nem todos chegam cedo, e nem todos chegam no mesmo dia da colheita na vindima. Alguns vão chegando dias em sequência, ou durante o dia. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Versículos, cadê os outros versículos? Versículo 3 até 5 diz assim: e saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Aqui, o Senhor estava chamando as pessoas para trabalhar na vinha.
tinha uma vindima a ser colhida e ele convocava, ele assalariava as pessoas. Alguns eram de madrugada, que horas? 6 horas da manhã? Cadê o Vinícius? 3 horas da madrugada. Depois 9 e tal. Primeira hora. Então é de madrugada mesmo, em 3 horas. Senhor Jesus. Só vi isso, vaqueiro tirando leite, mas da vindima eu não vi não. De qualquer forma, isso é o Senhor. Daí ele foi saindo em espaço de tempo e encontrava uns desocupados e venha, vou te assalariar. E no final do período, lá, o últimozinho lá, alguns trabalhadores na 1/10 hora. Que hora que era essa? 5 horas da tarde. Termina às 6. Acaba nas últimas ali, estou lá. Você está fazendo o quê? Nada. Então, venha trabalhar. E o Senhor, pela justiça dele, que nós não conseguimos medir essa justiça. Não há percepção na nossa alma humana para compreender a justiça de Deus. O que chegou lá na 1/10 hora recebia o mesmo 1 denário do que chegou às 3 horas da manhã. Cara, 3 horas da manhã, o dia inteiro batalhando pela vida, e o que chegou na 1/10 hora, 5 horas da tarde, ele também recebeu 1 denário. Então a gente vê, irmão, na história da igreja, muitos nos antecederam, né? E foram assalariados pelo Senhor. E na história do povo de Deus. E nós, aqui presentes, nós somos os assalariados da última hora, da 1/10 hora. Você tem essa compreensão? Irmãos, esse assalariado é aquele que o Senhor chama para trabalhar por Ele, para fazer a obra junto com Ele, ou por Ele. Eu acho tremendo isso aí, irmão. Os dias hoje são maus. Cada dia mais, qualquer um de nós, e mesmo as pessoas do mundo cósmico que tem por aí, todos percebemos. A humanidade está numa queda continuada. Quer nas questões morais, quer nas questões éticas, está afundando um lamaçal sem fim. E o Senhor quer nos assalariar para pregar esse evangelho do reino, para que essas pessoas abertas possam ser ganhas a tempo ainda. E mesmo que nós sejamos os assalariados de última hora, da 1/10 hora, Deus ainda quer nos dar toda a riqueza dele, como aquele que começou lá atrás, ele quer nos dar toda essa riqueza, quer nos pagar o justo de acordo com a justiça dele, para que nós possamos trabalhar, pregando o evangelho, para que toda essa geração que está aí seja salva. As evidências são muito claras para todos nós que cremos na palavra de Deus e temos uma visão espiritual da coisa. Nós não nos conformamos de dizer, não, as coisas estão piorando, porque tem assim, elas vão melhorar no futuro. As coisas não são bem assim. A queda é continuada e aprofunda cada vez mais, e os valores estão sendo cada vez mais deturpados, destroçados até. E o Senhor não aceita essa situação, e Ele quer salvar as pessoas, e quer assalariar você e a mim, todos nós, para que trabalhemos por Ele, pregando o evangelho do reino e salvando as pessoas dessa condição. E todas as evidências estão muito fortes no sentido de mostrar que as coisas estão num nível de decadência tal que o fim dos tempos está chegando. E essas pessoas estão aí para executarmos essa vindima que o Senhor atribui a todos nós. E eu sinto que cada um de nós devemos perceber isso. Nós devemos compreender, irmãos, claramente que as coisas estão piorando e não há perspectiva de melhora, e nem ocorrerá perspectiva de melhora.
Você pessoalmente pode entender que está melhor, mas ao redor está uma lástima. Então o Senhor está contratando, assalariando cada um de nós para estarmos fazendo essa colheita que é a pregação do Evangelho. E por causa de sermos trabalhadores de última hora, a nossa responsabilidade ainda é maior. Ela é multiplicada por 11 vezes. Pense bem. Aquele que chegou o primeirinho lá, ele tem uma responsabilidade, mas ele tem o resto do dia para honrar o seu trabalho e o seu ganho. Mas nós não, a situação está de mal a pior e o Senhor tem pressa e o nosso tempo é curtinho, e devemos agir com presteza, com a dinâmica que o Senhor está nos assalariando e convocando. Aliás, a comportagem dinâmica, acho que esse nome cabe dentro desse contexto aqui, porque tem pressa, irmãos, de levar as pessoas a serem ganhas pelo Evangelho e usando a palavra, os livros, conhecendo a pessoa de Deus para as coisas se tornarem bem rápidas. A iniquidade é avassaladora e eu estou assim cada vez mais preocupado porque de fato eu sinto que a minha volta, onde eu trabalho, onde eu milito, tudo está a iniquidade prevalecendo e urge que nós atendamos o assalariamento por parte do Senhor. E quando o Senhor nos assalaria e nós desempenhamos o nosso trabalho, então Ele também quer que nós possamos crescer em vida. Vamos ver Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios 4, 13. Diz assim, olha: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura e plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós temos pressa nesse andar, nesse avançar, nesse crescimento de vida. E em Romanos capítulo 1, o livro de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 5, até o versículo 11, mostra, de certa forma, todo esse panorama que nós estamos falando. Especialmente o capítulo 1, ali realmente é uma perversão, iniquidade total. E até o versículo 11 de Romanos 5, todos esses 4 capítulos inteiros e quase a metade do quinto, então o Senhor fala da redenção. A situação de cada um de nós, ali naquele momento, o Senhor falou conosco e o Senhor como que está promovendo a nossa redenção, promoveu já, de cada um de nós a redenção, através de toda aquela primeira parte de Romanos. Ele está falando da justificação, da salvação, da redenção, nos livrando da ira de Deus, nos reconciliando, fazendo a nossa paz com o Pai. Todo esse capítulo 1, versículo 1, até capítulo 5, versículo 11, esse é o cenário de Romanos. No entanto, depois do versículo 12 de Romanos 5, então aí vem uma nova etapa, uma nova maneira do Senhor falar através desse livro de Romanos. E nesse período aí de Romanos 5, 12 até o final, principalmente o Senhor está tratando relacionado com o nosso viver na vida da igreja. Até 5, 11 o Senhor falou da nossa condição humana, o que Ele fez por nós e trabalhou por nós. E Romanos 5, 12 em diante, Ele está falando em transformar a nossa vida da alma. Agora, depois da redenção, de tudo aquilo ali, da justificação, Ele nos colocou na vida da igreja. E agora é um longo trabalhar, até Romanos 16, último versículo.
E Ele quer, então, trabalhar a nossa alma, renovar nossa mente e conformar-nos à imagem de Cristo. Conformar-nos à imagem de Cristo. Não há outra chance, não há outra possibilidade de sermos mudados a nossa pessoa sem que seja conformada à pessoa do Senhor. O referencial, o padrão é a pessoa do Senhor. Ninguém mais é tal como o Senhor. 3 dias atrás, eu estava atendendo uma pessoa, essa pessoa, ele é católico. Aí ele falou para mim, depois eu tive a oportunidade até de estender um pouco a conversa. Ele falou assim, eu me surpreendi, ele falou assim, olha, em toda essa era, a pessoa mais inteligente que já existiu, e não é, ele falando assim, não é dedução minha não, todas as pessoas falam, foi Einstein. Depois ele falou mais 3 pessoas. Aí ele falou assim, mas a pessoa realmente mais inteligente foi Jesus Cristo. E não parecia que ele leu os livros de um irmão chamado Cury, não. Não é aquilo ali, não. Ele sabia, por dedução, por conhecer um pouco, minimamente a palavra, ele sabia que o Senhor era a pessoa mais inteligente. Não quer dizer inteligência no sentido humano, mas o Senhor realmente é uma pessoa que é o nosso único modelo. Nenhuma outra pessoa pode ser o nosso único modelo. Por isso, o Senhor deseja transformar nossa alma, mudar nossa pessoa, renovar nossa mente, e o Senhor também nos conformar à imagem de Deus, à imagem dele, porque Ele é o único que realmente tem essa possibilidade de fazer-nos renovar nossa pessoa, moldando na pessoa do Senhor, conformando a alma dele. Mas eu estava vendo um versículo aqui que ainda fala que nós podemos sermos glorificados na pessoa do Senhor. Aí eu estava lembrando, quando eu estava vendo isso aqui, eu não tive tempo de procurar, mas quando o Senhor foi ascenso aos céus, Ele foi entronizado e sentou à direita do Pai, entronizado, e foi glorificado. E aquele momento foi o momento máximo após a ressurreição da pessoa do Senhor. E, no entanto, nós também, se o Senhor nos conformar, se não, o Senhor nos conformando à imagem dele, nós seremos também homens glorificados. Ó Senhor Jesus, se alguém descobrir o versículo aí, está em Romanos 8, de 29 a 30, mas eu não consegui ler. Então, esta é a situação. Deus deseja que pelo trabalhar dele em nós, ao longo daquilo que é preconizado em Romanos 5, 12 em diante, Deus o tempo todo está trabalhando em nós, mostrando para nós como é o processo de transformação da nossa pessoa, que por fim nos levará à glorificação. Ó Senhor Jesus, tudo isso pode acontecer por causa da graça da pessoa do Senhor, a graça que Ele traz para nós. Na verdade, fala-se na palavra que, e um título aí da mensagem, fala o dom abundante da graça de Deus para conosco. A gente podia ver Romanos 5, de 8 a 9. Sem a graça, sem o dom da graça, nada disso aqui pode acontecer. Nós podemos ser os melhores homens dessa terra, as pessoas com melhor formação moral, ética, pessoas cultas, assim assado, que são um padrão para a sociedade. Nada poderá ocorrer conosco sem a graça de Deus. Nenhum homem é justificado por nada se não for a graça de Deus, a graça abundante de Deus. Romanos 5, 5 de 8 a 9, deixa eu ver aqui, Romanos 5, está aí alguém? Romanos 5 de 8 a 9, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só esse fenômeno.
Deus prova o seu amor, o próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Então, isso aqui mostrando o amor de Deus para conosco. Nós somos os trabalhadores da 10ª hora, mas Deus ainda nos ama como aqueles anteriores. E prova isso derramando seu próprio sangue por nossa causa. E Romanos 5,15 fala assim: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aqui, irmão, esses versículos claramente traduzem o amor de Deus para conosco e claramente traduzem para nós que a questão de recebermos tudo isso que acabamos de falar está relacionado com a graça abundante de Cristo sobre muitos e todos nós aqui. A morte foi introduzida por Adão quando pecou, mas a vida foi trazida pelo Senhor Jesus. E esse aqui, a ofensa foi trazida por Adão e muitos morreram por causa disso. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Em oposição a Adão, que trouxe a morte, Jesus trouxe o quê? A vida pela justiça dele, e algo tão abundante para muitos e todos nós aqui. Oh, Senhor Jesus. Então, nós devemos reconhecer, não há mérito em nós, nada de bom em nós pode desencadear a concessão da graça para conosco. Nada. Não depende de nós, é uma justiça de Deus, é um dom de Deus, um dom gratuito de Deus que você não pode fazer nada exceto crer. Nada. Não há dinheiro, não há cultura, não há cultura humana no conhecimento, não há cultura no que diz respeito coletiva. Nada vai acontecer se não for de acordo com a graça e o dom da graça dispensado pelo Senhor para conosco. Em Romanos 5, 16 também diz assim: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, no caso Adão, por meio de um só reinou a morte. Olha só, Adão pecou, a morte veio para muitos. Muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esse é o nosso padrão e a quem podemos unicamente recorrer. Lá com Adão, o pecado gerou a morte para muitos. Na pessoa do Senhor, o que aconteceu? A graça, a abundância da graça e o dom da justiça reinou e nos alcançou por meio da vida, a saber, a vida que o Senhor trouxe para conosco. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Justificação que dá vida. Ó Senhor Jesus. Provisão total. Então aqui, logo a seguir, nós podemos ver o título da mensagem que estava lá:
2 homens, 2 destinos. Realmente é tremendo isso aqui. Se você prossegue no pecado, você está seguindo a linha adâmica. E qual é o resultado? A morte. Vou falar bem alto. O resultado é a morte. Se você, com o versículo 17 aqui de Romanos 5, fala assim: se pela ofensa de um só, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, na pessoa do Senhor, nós temos outro destino, que não a morte, mas sim a vida. Lembrando de uma sessão da palavra do Velho Testamento, é parecido com isso aqui. Não foi falado no alimento diário, mas eu queria trazer para vocês. Você me ajuda a lembrar aí? Deuteronômio 11? 30? Deuteronômio 30. Quando eu lembrei daquilo ali, eu fiquei muito, muito agradecido, porque confirma o Velho Testamento confirmando o Novo Testamento, e isso é tremendo, é tremendo. Se nós temos o nosso espírito tranquilo, assim, aberto, então a gente consegue captar essa mensagem aqui. Capítulo 30, versículo 11. São 2 versículos. Está aí? Olha só. Vê que proponho, isso Deus falando. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. 2 destinos. 2 destinos. Deuteronômio 30, versículo 15, o que eu falei? Ok. Vê que proponho hoje. Hoje. Você trabalhou da 10ª hora, então nós estamos aqui. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Que se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes dos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Qual é a nossa opção? Só tem uma opção, irmãos: a vida e o que mesmo? A bênção. Senhor Jesus, a vida e o bem, a vida e a bênção. Para nós só resta isso. Não tente forçar o caminho, não, que as coisas não vão bem. Mas eu gostei muito disso aqui. Gálatas 6, o negócio está pegando, então até vamos deixar isso aí. Cada um de nós, o Senhor fala em diversas passagens que nós fomos enxertados, até mesmo na oliveira brava, e como tal, enxertados ali, nós vamos receber a seiva de onde nós fomos enxertados. E a seiva está relacionada com a vida. Então, mesmo que seja da oliveira brava, nós fomos enxertados ali, e o resultado do fruto agrada a Deus. O primeiro homem, Adão, ele, claro, tinha natureza adâmica. E permaneceu assim. Quando Adão veio, 1 Coríntios 15, 45, fala: o primeiro Adão, o que mesmo? Foi feito alma vivente, que vive. Pronto, a alma vive, pronto. Tudo que ele almejava era prosseguir vivendo. Pense bem, está certo? Deus soprou sobre ele o fôlego de vida, que é o espírito do homem, ok? Mas tudo que ele almejava era seguir vivendo. Mas o segundo, então esse é o homem, esse Adão, que tem essa característica. Ele é o primeiro homem e, portanto, é o homem natural ou anímico, que vive na alma.
Tudo que ele deseja é prosseguir e viver na alma. E basta. Mas o segundo homem, qual o resultado, o final desse versículo? O último Adão? Espírito vivificante, ou espírito que dá vida. Alguém me falou esses dias que tem uma tradução bíblica, que a gente não usa, que fala exatamente com esse termo. É o espírito que dá vida. E esse segundo homem não é anímico, mas é um homem espiritual, que é a pessoa do Senhor Jesus. Em Romanos 11:17, fala que nós devemos invocar o nome do Senhor para desfrutar da pessoa do Senhor. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós aspiramos aquela seiva e sugamos a vida. E a vida transborda. A vida genuína, cheia da realidade da pessoa do Senhor, ela produz o quê? Vida. Fruto de vida. Fruto de vida. A vida produz fruto de vida. Toda árvore saudável, cheia, repleta de vida, ela vai produzir fruto. E nós, repleto da vida do Senhor, nós vamos produzir fruto, que é o fruto da vida. João 15, 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, aqui está claramente mostrando que nós, pelo fato de sugar a seiva que vem do Senhor, que nós somos enxertados nessa oliveira, nós produzimos frutos em abundância. E o versículo 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O fato é que, então, essa é a nossa situação. E o Senhor, quando voltar, quer nos achar ocupados. Na primeira chamada para a colheita da vindima, nós estávamos desocupados e Ele foi chamando. Quando Ele voltar, Ele nos quer ver fazendo assim. E na verdade, Ele quer ver-nos ocupados. Ocupados trabalhando nessa vindima, que é a pregação do Evangelho. E nesses últimas semanas, o Senhor tem falado de uma forma abundante para todos nós. Mais do que nunca, o Senhor deseja que estejamos ocupados. E ocupados, ser ocupado é colhendo a vindima. Pregando o Evangelho, estendendo a palavra às pessoas e cuidando na igreja de servir ao Senhor e cuidar dos irmãos mais fracos. Isto é todo o sentimento que Deus tem para com todos nós quando nos introduz na vida da igreja. Primeiro, o Senhor quer que nós preguemos o Evangelho, levemos a palavra de Deus às pessoas para tirá-las daquele mundo que está em queda livre. E também o Senhor deseja que nós sirvamos a Ele na igreja com todo nossa força, para que também, produzindo frutos saudáveis, nós possamos alavancar a vida da igreja onde nós podemos, cuidar dos santos mais fragilizados e fazer as coisas acontecer na vida da igreja. O Senhor nos encontrando ocupados, irmãos, é tudo o que Ele quer. Nesses últimos semanas, nós temos ouvido falar muito sobre pregar o Evangelho. Mateus 28 é muito claro, não deixa dúvida nenhuma. Pregar o Evangelho. Agora, e nós falamos de manhã, e está sendo falado há muito tempo, que nós, enquanto povo de Deus, tal como o modelo preconizado para o povo de Israel, nós devemos pessoas organizadas, ok? Mas andar após a nuvem. Para onde a nuvem for, devemos atrás. E a palavra profética falada a nós, nos traz alegria no nosso coração, e nós não devemos ter nenhuma dúvida de praticá-la. E a palavra profética nos últimos tempos
tem enfatizado de uma forma muito forte de que nós devemos, enquanto pessoas individuais, enquanto filhos de Deus, mas também enquanto igreja, coletivamente, nós devemos pregar o Evangelho. E Deus tem apresentado instrumentos bastante eficazes, não só no dia a dia pregar o Evangelho, mas também saindo em grupos, praticando a pregação do Evangelho, distribuindo livros, agora atualmente com a comportagem dinâmica. Hoje, depois do aperfeiçoamento da comunhão aqui, muitos saíram para praticar isso. Pode levantar a mão quem saiu hoje? Ok. Tinha bem outros, né? É porque de outras igrejas. De outras igrejas. Estavam aí. Ok. Então, esses aí, que tal? Houve frutos? Excelente. Frutos? Frutos? Vários contatos, várias orações, livros vendidos. Então, repita, por favor. Vários contatos levantados, orações, muitas necessidades. As pessoas realmente elas estão aflitas, afligidas aí pelo mundo. E também foi passado bastante livros. Isso é a igreja, o povo de Deus se movimentando, sendo arregimentados, na verdade, sendo convidados para ocupar seus postos de trabalho. Ninguém na igreja deve ser desocupado. O Senhor não ama os desocupados que já foram chamados. Ele quer que nós sejamos ocupados. E ocupar, uma forma de ser ocupado hoje, pregando o Evangelho, saindo, praticando comportagem, orando pelas pessoas e orando por elas e convidando para que elas possam se agregar ao povo de Deus.